Alô, varandeiros, para você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço. Chegamos com o programa Alô, Varandeiros, especial desta terça-feira. Terça-feira tranquilinha, pelos lados da Vila Belmiro. Tá rolando a bola na Vila Belmiro, mas não é para o Santos. É para a Love, uma empresa que patrocina o Santos Futebol Clube e tem como embaixador o Neymar, né? Neymar Júnior tá jogando, João Basso Bigodinho tá no time do Neymar. O Neymar não quis dar nenhuma declaração à imprensa, pelo menos até agora. Mas eu separei aqui um trecho daquilo de melhor que aconteceu hoje no programa Santos Total, das novidades do dia. Primeiro, Felipe Jonathan, lembram dele? O jogador está deixando o Fortaleza, indo para o Mirassol. E também falamos sobre 3 jogadores que estão retornando de empréstimo, mas que não devem ficar no Santos. São eles: Ed Carlos, meio-campista, Vinícius Anocelo e Natan Peladão. Curte aí esse momento do programa Santos Total. Hoje um programa Alô Varandeiros diferente, até porque temos menos informações do Santos Futebol Clube nesta terça-feira, tranquilinha. Se liga aí, meu amigo Varandeiros, mas sempre vale deixar o like, compartilhar, se inscrever no canal. Lembrando que amanhã teremos normalmente o programa Redação Varanda às 8h30 da manhã, Santos Total ao meio-dia. E também nós teremos o Alô Varandeiros. E amanhã é dia também, aliás, quinta-feira, nós teremos a edição do Varanda Cast. Se liga aí no que rolou de mais importante hoje no programa Santos Total. Agora, Thiago Jordão, atenção. O Santos só não é feliz se não quiser. A verdade é essa. A manchete é: o Santos só não será feliz se não quiser. Explico, Thiago. Tem 3 grandes jogadores retornando ao futebol brasileiro. Quem são, Thiago Jordão? 3 lendas da bola, Marcão. 3 cracassos estão retornando para o Santos Futebol Clube dos seus empréstimos, Marcão. E são eles, hein? O lateral direito Natan, o volante Vinícius Anocelo e o meia Ed Carlos, Marcão. O Natan, que estava no Internacional, jogou apenas 4 vezes pela equipe colorada e volta em baixa para o Santos Futebol Clube, Marcão. Já o Vinícius Anocelo, ele que tem um outro status, ele foi titular no Estoril de Portugal, a equipe que ele estava atuando por empréstimo cedido ao Santos Futebol Clube, mas o clube português não tem condições financeiras para comprar o jogador, Marcão. E ele que tem sondagem de outros clubes aqui no Brasil e também no Oriente Médio, Marcão, mas ele não está nos planos, não foi aprovado por Kleber Xavier. Já o Ed Carlos, ele atuou 21 vezes, Marcão, pelo time inacreditável Nick Volos, da 2ª divisão da Grécia, e nesses 21 jogos ele não marcou gols ou assistências, e ele também não está nos planos da comissão técnica do Santos Futebol Clube. Ah, perfeito. Tá aí o Thiago Jordão, El Bigodinho. Eu tava lendo aqui a matéria do UOL, né, e me chamou a atenção o seguinte, ó. Me chamou a atenção a matéria dizendo o seguinte: Natan só jogou 4 vezes pelo Inter e volta em baixa. O contrato do Santos vai até fim de 2026. Então o Natan tá em baixa, pelo que eu tô lendo aqui na matéria. Vinícius Anocelo, atenção. Ô, Thiago Jordão, pega pra mim a posição do Estoril, por gentileza, que eu tô vendo a matéria aqui. Eu acho que o Estoril deve ter brigado entre os 4 primeiros lá do Campeonato Português. Pelo que eu tô lendo aqui, foi no UOL que teve aquele negócio que o Zanocelo desenhava com os pés, né? Foi no UOL. Mas pelo que eu tô lendo da matéria aqui, Thiago Jordão, eu acho que o Zanocelo deve ter jogado muita bola lá no Estoril. Ele, além de desenhar com os pés, tem um QI avançado, ser ali um tipo de um auxiliar, porque o UOL realmente, o que gosta de elogiar o Zanocelo é uma barbaridade. Qual foi a posição do Estoril no Campeonato Português, Jordão? Por favor. Marcão, no fortíssimo Campeonato Português, o Estoril ficou na 8ª colocação com 46 pontos, disputou... 8ª colocação, tá? 8ª. Certo. Disputou 34 jogos, ganhou 12, empatou 10 e perdeu 12. São quantos clubes lá, Jordão? São 14, 15 clubes? Lá em Portugal são 18. 18, até que foi uma posição razoável. Mas o jogador que desenha com os pés foi titular no Estoril,
a matéria diz que o clube português não deve ter condições de comprar. Olha aí, jogou bem, mas os caras não vão comprar. Jogou bem, mas os caras não querem comprar o nosso garoto que desenha com os pés. As sondagens do Brasil, ô louco, Europa e Oriente Médio. Nossa mãe do céu, o Zanocelo tá voando. Zanocelo estava nos planos do ex-treinador Caixinha. Porém, não foi aprovado por Kleber Xavier. Elias, eu lendo aqui essa matéria, Elias Cabrini Russo, me dá a impressão que, porra, é um craque o tal do Zanocelo. Atenção, Elias Cabrini Russo. Ele foi bem no futebol europeu, mas o Estoril não vai conseguir comprar. As sondagens no Brasil, Europa e Oriente Médio. Zanocelo estava nos planos do treinador do Santos, mas o treinador foi demitido. O novo treinador não quer o Zanocelo. Falta de sorte do nosso Zanocelo aí, Elias Russo. É o que você costuma dizer, né, Marcão? Você quer comprar uma Ferrari, você vai na loja, olha, mas não tem dinheiro para comprar. É o Zanocelo, é a Ferrari, só que o futebol europeu não tem dinheiro para pagar, porque é muito caro. Realmente está de brincadeira. Depois que eu vi, Marcão, os dois jogos dos times portugueses nesse Mundial de Clubes, o Porto contra o Palmeiras e o Benfica contra o Boca ontem, dá para ter uma ideia de como é o campeonato português, que é fraco demais. Mesmo os times aí como o Benfica, que investe pra caramba, não conseguiu ganhar do Boca, que tem apanhado de todo mundo na Libertadores, tem entrado ali porque na Argentina é fácil, né? Boca e River vão estar sempre na Libertadores, mas é um jogador que, pô, toda hora falam nesse cara, ele era o Internacional que queria pagar uma bala, todo mundo fala que vai pagar, mas ninguém leva. E esse Natan aí, Marcão, tinha que aproveitar esse inverno agora, já que ele é o peladão, pô, esse cara, não vou falar o que eu ia dizer aqui, mas pô, esse cara para treinar 5h30 da madrugada no CT Rei Pelé, com aquele orvalho caindo gelado em cima dele, porque esse peladão aí é outro mentiroso do futebol também. Não sei quando que o Santos vai conseguir se livrar desse cara, viu? Ô, Russo, rapidinho. Zanocelo, Ed Carlos e Natan Peladão. Não serve nenhum dos três, Elias? Não, nenhum, Marcão. Talvez o Zanocelo sirva como moeda de troca. Aí os outros podem dispensar, ou dar um contrato vitalício para os caras nunca mais aparecer na Vila Belmiro. Mas talvez o Zanocelo dá para aproveitar como moeda de troca e só, viu, Marcão? É verdade. Agora, falando em bom jogador, Thiago Jordão, tem uma informação importante sobre o nosso Felipe Jonathan. Né? Lateral esquerdo, que saiu do Santos, negociado ali com Fortaleza. Veio o Gonzalo Escobar, o Pablito. Mandamos lá o Felipe Jonathan, mandamos a bomba para o Fortaleza. Mas que o Fortaleza rapidamente... O Santos demorou 5 anos ou mais para identificar que o Felipe Jonathan era um jogador ruim. O Fortaleza, em 1 ano, já entendeu que o Felipe Jonathan é fraco. Parece que o Felipe Jonathan tá indo para outro clube, Jordão. É isso aí, Marcão. O Fortaleza já aceitou uma proposta do Mirassol pelo Felipe Jonathan, né? Qual que seria a proposta? Seria um empréstimo com opção de compra que foi prontamente aceito pelo Fortaleza, Marcão. E agora, segundo o Diário do Nordeste, a proposta está nas mãos do jogador. Basta ele dizer sim que ele vai para o Mirassol, Marcão. Ele que não conseguiu se firmar na equipe do Fortaleza, chegou com aquela troca envolvendo o Escobar, ele que não se firmou, o Fortaleza já colocou o jogador na lista de dispensa e recebeu essa oferta do Mirassol. Tá aí. Elias, era algo que já prevíamos, né, Russo? Não era difícil prever, e eu sempre discuti aqui o caso Felipe Jonathan com muita tranquilidade, porque o Felipe Jonathan, no popular, enganou no Santos Futebol Clube durante alguns anos. E quando eu falo que tem muita coisa estranha na mídia santista, é porque a gente fala por conhecimento de causa, né? Tem muito cara dando opinião que trabalha para jogador, tem muito cara ali com algumas situações atreladas a jogadores. Qualquer um que conhece um pouco de futebol sabia que o Felipe Jonathan era um atraso para o Santos Futebol Clube, né? Por quantos e quantos anos nós convivemos com o Felipe Jonathan se arrastando como lateral esquerdo do Santos. O Elias até colocou um apelido nele, que era porta-mala de Opala. Não foi isso, Elias Cabrini Russo? Exatamente. E nós dizíamos que o Felipe Jonathan, a carreira dele seria essa. Ele ia para o Fortaleza e daqui a pouco ele iria para um time pequeno, um time intermediário. Até me surpreende o Mirassol querer o Felipe Jonathan. Acho que tem muito... aí ainda o Felipe Jonathan tem um bom empresário. É um cara que ainda...
tem um pouco de mercado e o Mirassol contratando o Felipe Sleepy Jonathan. Surpresa nenhuma. Era de se esperar que um jogador como o Felipe Jonathan tivesse uma queda na carreira, porque enganou durante muito tempo com a camisa do Santos e foi defendido por muitos, que no final das contas, Elias, a gente sabia por que defendiam, né? Marcão, o Felipe Jonathan é igual o Luan, né? Que veio do Grêmio, do Corinthians pro Santos aí também, que é um jogador que eu até vejo qualidade nele. Eu acho que tecnicamente ele não é mau jogador, mas é um cara preguiçoso pra caramba, que fala demais, não é bom de grupo, né? Um cara que várias vezes a gente soube que ele trouxe problema pro vestiário do Santos, e é um cara que até soube se vender, né? O Santos poderia ter aproveitado aquele momento que antes dele ir pro Fortaleza, ele disse que tinha proposta do Grêmio, do Barcelona, do Real Madrid, do Bayern de Munique, e acabou indo pro Fortaleza, né? Mas é um jogador que, poderia ser muito melhor se tivesse pensado na carreira dele a longo prazo, né? Treinado mais, se dedicado mais à carreira, porque tem qualidade, mas é um cara preguiçoso pra caramba, é um cara que não treina, me parece sempre fora de forma. Não sei se é porque a barba dele é grande ali, parece que ele tem um rostão mais gordo que o meu, mas realmente é um jogador que, desperdiçou muito tempo da carreira dele por ser incapaz de treinar, de se dedicar à carreira. Então, cara, que, como você falou, o destino dele agora, se for Mirassol, é daí para baixo, Marcão. É fim de carreira para ele, game over. É verdade. Felipe Sleepy Jonathan. Felipe Sleepy Jonathan. Esse enganou demais. E vai ter a concorrência do Reinaldo. Ele não joga com o Reinaldo lá não, viu, Jordão? Vão ter que inventar ali, porque no Santos inventaram também. A verdade é essa, vamos falar o que é. Tem muita mentira no Santos, né? Inventaram o Jonathan como primeiro volante, inventaram o Jonathan como meia, inventaram o Jonathan como ponta, né? Tem muita mentira. Vão ter que inventar isso lá, porque ele não joga. Com o Reinaldo, ele não joga na esquerda lá não, viu, Jordão? Não mesmo, Marcão. E o Reinaldo mete gol. O Reinaldo é um dos artilheiros, por incrível que pareça, do Mirassol no Campeonato Brasileiro. E esse papo, Marcão, de inventar a posição para jogador, pra mim, nunca colou, Marcão. Nunca colou. Se o cara é ruim de lateral, imagina de meio campista. Marcão, ele era ruim marcando uma ala. Imagina o Felipe Jonathan jogando para marcar um centro. Jesus Cristo, Marcão, Deus é mais. Então o Felipe Jonathan sempre foi isso aí, Marcão. E aquilo que a gente comenta sobre o Santos perder oportunidades de mercado é justamente isso. O Santos teve N oportunidades de vender o Felipe Jonathan, teve N oportunidades de vender, no assunto anterior também, o Vinícius Anocelo. O Santos não vende os atletas, eles ficam encostados, jogam em times pequenos, os técnicos do Santos nunca os aprovam quando eles voltam de empréstimo, e aí eles têm um destino horrível. O Santos perde dinheiro, o Santos desperdiça valor que poderia ser investido em outras situações e fica com o atleta encostado, Marcão. O Felipe Jonathan nunca gostei também, por mais que eu acho que ele tem sim uma qualidade técnica. Ele é um lateral que consegue dar um passe de qualidade, que consegue fazer bem algum cruzamento. Só que ele não quer isso. Ele não tem disposição para ser melhor. Ele não quis ser melhor, Marcão. Então, aí, o Mirassol ainda tá ótimo para ele, Marcão. Porque jogador preguiçoso, igual o Felipe Jonathan, não merece jogar uma primeira divisão de Campeonato Brasileiro, porque ele teve N oportunidades de se provar e melhorar e nunca fez isso.